Olá, amigos. Hoje eu quero meditar sobre um versículo da Bíblia que está em Atos, capítulo 4, verso 20. Para quem não sabe, Atos dos Apóstolos, ou seja, as atitudes dos apóstolos de Jesus no início da igreja. E Atos 4:20, o apóstolo Pedro diz: Não podemos deixar de anunciar tudo o que temos visto e ouvido. Marque bem esse versículo. Não podemos deixar de anunciar tudo que temos visto e ouvido. Só fazendo uma retrospectiva rápida aqui. Quando que ele falou isso? Por que ele falou isso? Quando eles começaram a pregar o Evangelho, a mensagem de Jesus no Novo Testamento, os judeus que defendiam a lei de Moisés, a religião da época, queriam pará-los. E até prenderam eles por causa disso. Mas havia milhares de pessoas que haviam crido também. Então não teve como parar. E depois que eles saíram da prisão por isso, ou da onde prenderam eles, disseram para eles, né? Olha, vocês não podem falar isso aqui não, isso aqui é diferente da nossa religião, da nossa lei e tal. Aí Deus deu a resposta: não podemos deixar de falar de tudo que vimos e ouvimos. Primeira lição que nós temos disso: se os apóstolos, os primeiros, apesar de perseguição e até arriscado de preso, não paravam de falar, de anunciar, quanto mais nós que estamos num país livre, onde você pode falar à vontade. Segundo lugar, quero que vocês percebam bem a diferença de o que temos visto e ouvido. São duas coisas diferentes. O versículo não diz: temos que falar tudo o que nós ouvimos, apenas o que nós lemos na Bíblia, o que nós ouvimos na igreja. Não. É para falar tudo que temos visto, testemunhado e ouvido. Ou seja, quero que vocês capitem como eu duas mensagens aqui desse mesmo versículo. Temos que anunciar o que ouvimos, ou seja, ouvimos na igreja tal coisa, alguém testemunhou aqui: olha, Deus me curou disso, daquilo. Você pode contar: olha, Deus curou o fulano. Lido, nós lemos: olha, que tem na Bíblia aqui, anuncia também. Hoje pela internet é muito fácil, né? Eu compartilho com você uma mensagem, você compartilha com o outro. Joia. Agora, o que eu quero chamar a atenção aqui, destacar aqui para finalizar, é o seguinte: nós não podemos nos restringir, não sei se é essa a palavra certa, não podemos ficar restritos, limitados em anunciar só o que ouvimos. Não podemos ficar anunciando só o que nós lemos, só o que a Bíblia diz. Temos que anunciar o que nós também vimos, ou seja, dar testemunho. Ou seja, a importância de dar testemunhos. Só um minutinho. Só um minutinho. É importante não só pregar o que você lê, o que você ouve, mas como Pedro diz, nós temos que pregar o que nós vimos também. Ou seja, você tem que dar o seu testemunho. Não basta dizer que na Bíblia Jesus curou a sogra de Pedro. Você tem que dizer que se curou a sua sogra também, entendeu? Por aí. Ou seja, muita gente vai acreditar no que você falar. Muita gente vai acreditar que Jesus cura porque curou a filha de Jairo, ou fulano, ou ciclano. Mas muita gente não vai acreditar em milagres que foram feitos há 2000 anos atrás. Muita gente precisa ouvir você testemunhar que Jesus curou hoje. Então, a importância não só de pregar a palavra, como também testemunhar o que você tem vivido. Ok? Isso que Pedro quis dizer ao dizer: não podemos deixar de anunciar
o que ouvimos e vimos. Ou seja, pregue o que está escrito, mas dê testemunho do que Deus está fazendo na sua vida.